Dizem que a pior solidão é aquela que a gente sente no meio de uma multidão, cercada de gente rindo, conversando, vivendo. Por muitos anos eu acreditei nisso. Mas no dia em que completei 72 anos, descobri que existe uma solidão ainda mais fria, mais cortante, a de uma mesa elegantemente posta para 3, no restaurante mais caro da cidade, quando os outros 2 convidados são seus próprios filhos e eles simplesmente decidem não aparecer. Meu nome é Laura, e a minha história de redescoberta não começou com um grito, nem com uma briga. Começou com o tilintar suave dos talheres de prata nos pratos ao meu redor, com o sussurro dos garçons e com o peso de 3 horas de um silêncio que gritava a verdade mais dolorosa que uma mãe pode ouvir, a de que ela se tornou invisível. Para entender a força que encontrei naquela noite, é preciso entender a mulher que fui forçada a me tornar 40 anos antes. Eu era casada com o Otávio. Ah, o Otávio! Um homem de sorriso fácil, de promessas doces e de uma responsabilidade tão frágil quanto uma casca de ovo. Para o mundo, ele era o retrato do sucesso. Para mim, dentro das 4 paredes da nossa casa, ele era a voz constante que me lembrava do meu lugar. Você não entende de negócios, Laura. Você é só uma dona de casa, ele dizia. Qual a sua ambição na vida? Fazer um bolo de chocolate melhor que o da vizinha? Eu era jovem, apaixonada, e acreditava que o amor significava apoiar os sonhos do marido, cuidar dos filhos e manter a casa em ordem. E eu amava meus filhos, o Sérgio e a Patrícia. Eles eram o meu mundo. Mas para o Otávio, eles eram apenas parte do cenário da vida perfeita que ele queria exibir. E um dia, eu deixei de caber nesse cenário. Ele me trocou por uma mulher mais jovem, mais sofisticada, como ele fez questão de dizer, e me deixou com 2 crianças adolescentes e uma pensão que mal pagava o aluguel. Agora você vai ter que aprender a se virar de verdade, ele me disse, na nossa despedida, com um sorriso de escárnio. E eu aprendi. O desespero, meus caros, é um professor severo, mas muito eficiente. Com 2 filhos para criar e um orgulho ferido para remendar, eu fiz a única coisa que sabia fazer melhor do que ninguém. Fui para a cozinha. Comecei de forma humilde, vendendo bolos caseiros para as amigas, depois para as vizinhas. O meu bolo de fubá com goiabada, a minha torta de limão, o meu pão de ló macio como uma nuvem. As pessoas provavam e queriam mais. O que começou na cozinha da minha casa pequena, logo virou um negócio. As encomendas cresciam, e eu passava as noites em claro, entre farinha, ovos e fermento, com o barulho da batedeira se misturando às minhas orações silenciosas. Cada bolo vendido era um pedaço do material escolar do Sérgio, um sapato novo para a Patrícia, a certeza de que a faculdade deles não seria apenas um sonho distante. Meu sacrifício não foi o da fome, como o de tantas outras mulheres guerreiras. Foi o sacrifício do tempo, da vida pessoal, da própria identidade. Enquanto o negócio crescia, eu me tornava apenas a Laura dos bolos. Eu não saía, não namorava, não comprava uma roupa nova. Todo o lucro era reinvestido na empresa e, principalmente, na educação dos meus filhos. Eu queria que eles tivessem tudo o que o pai deles me acusou de não poder lhes dar. E eles tiveram. Com o dinheiro da Delícias da Laura, que em 10 anos se tornou uma pequena rede de confeitarias na cidade, eu paguei a faculdade de administração para o Sérgio e a de medicina para a Patrícia. Eu os vi se formarem, orgulhosa, sentindo que minha missão estava cumprida. Mas foi justamente no auge do sucesso deles que a minha derrocada como mãe começou. Sérgio casou-se com a Vanessa, uma arquiteta de família tradicional, uma mulher que media o valor do mundo pelo preço da etiqueta. Patrícia casou-se com o Ricardo, um analista financeiro que achava o meu negócio pitoresco, mas pouco sofisticado. E, de repente, a mãe empreendedora, a mulher que construiu um pequeno império do zero, voltou a ser, aos olhos deles, a boleira. A vergonha deles era sutil, mas constante. Mãe, nos jantares com os pais da Vanessa, evite falar sobre como a senhora começou, está bem? É uma história linda, mas eles não entenderiam, Sérgio me aconselhou. Mãe, o Ricardo e eu vamos receber uns amigos investidores. Por favor, use aquele vestido preto, o mais discreto, e não precisa contar suas histórias sobre clientes da confeitaria. Patrícia pedia,
com um sorriso doce que mascarava a crítica. Eles queriam o meu dinheiro, mas não a minha história. Queriam desfrutar dos frutos da árvore, mas tinham vergonha da terra de onde ela veio. Começaram a gerenciar a minha vida. Sérgio insistia que eu deveria vender a Delícias da Laura para uma grande rede. A senhora já trabalhou demais, mãe. É hora de viver de renda, ter uma vida mais elegante, ele dizia. O que ele queria, na verdade, era transformar o meu suor em um ativo financeiro limpo, sem o cheiro de fermento. Patrícia queria que eu me mudasse para um condomínio de luxo. A senhora não pode continuar morando nessa casa, mãe. Não combina com o nosso status, ela argumentava. A minha casa, a mesma que eu comprei com o lucro dos primeiros 1000 bolos, o lugar onde eu vi meus filhos crescerem, de repente, não era boa o suficiente. E assim, chegamos ao meu aniversário de 72 anos. Uma semana antes, meus filhos me chamaram para um almoço. Estavam cheios de sorrisos e de um entusiasmo que me deixou desconfiada. Mãe, este ano vai ser diferente. Chega de comemorar com bolo em casa, Patrícia anunciou, segurando a minha mão. Nós fizemos uma reserva no Le Ciel, o restaurante mais chique da cidade. É o nosso presente para a melhor mãe do mundo. Le Ciel? Perguntei, surpresa. O lugar era famoso. Jantares ali custavam o que eu gastava em um mês de supermercado. Era o tipo de lugar que eu via nas colunas sociais, frequentado pela elite da cidade. Não era o meu mundo. Mas meus filhos, é muito caro. Um exagero, argumentei. Exagero nenhum. A senhora merece, mãe. Tudo do bom e do melhor. Sábado, às 8 da noite. Esteja linda. A gente se encontra lá. Sérgio finalizou, me dando um beijo na testa. Uma parte de mim sentiu uma ponta de alegria. Talvez eles estivessem finalmente me vendo, me valorizando. A outra parte, a mulher calejada pela vida, sentiu um frio na espinha. Mas como tantas vezes antes, eu escolhi acreditar na melhor versão deles. Eu quis acreditar que aquele era um gesto de amor. No sábado, eu me preparei com esmero. Vesti um vestido azul marinho, de corte simples, mas de um tecido bom, que eu mesma tinha comprado numa rara tarde de folga. Passei um batom discreto, arrumei meus cabelos brancos num coque e coloquei os pequenos brincos de pérola, que eram a minha única joia. Senti-me bonita, elegante à minha maneira. Chamei um táxi e, pontualmente às 8 horas da noite, eu estava na porta do Le Ciel. O lugar era impressionante. Um homem de uniforme abriu a porta para mim. O salão era decorado com lustres de cristal, as mesas cobertas com toalhas de linho branco e as pessoas falavam baixo, num murmúrio sofisticado. Boa noite. Tenho uma reserva em nome de Sérgio e Patrícia Monteiro. Eu disse ao recepcionista. Ele verificou no computador. Sim, senhora. A mesa está pronta. Por aqui, por favor. Ele me guiou até uma mesa linda, num canto mais reservado, com vista para o jardim iluminado do restaurante. A mesa estava posta para 3 pessoas. Agradeci, sentei-me e esperei. 8h10, 8h20, 8h30. Peguei meu celular. Nenhuma mensagem. Liguei para o Sérgio, caixa postal. Liguei para a Patrícia. O telefone chamou e ninguém atendeu. A senhora aceita uma água, um couvert? O garçom perguntou, com uma polidez impecável. Sim, uma água, por favor. Meus filhos devem estar presos no trânsito. 9 horas. O restaurante estava cheio agora. O som das conversas, das risadas, do tilintar das taças, tudo começou a parecer distante. Eu me sentia dentro de uma bolha de vidro. As pessoas me olhavam de relance. A senhora sozinha, na mesa posta para 3, no dia do seu aniversário. Eu podia sentir a pena, a curiosidade. O meu rosto queimava de vergonha. 9h30. 10 horas. Meu coração, que no início estava apertado de ansiedade, agora estava pesado, uma pedra de gelo no meu peito. A verdade começou a se desenhar, nítida, cruel. Eles não estavam presos no trânsito. Eles não estavam com a bateria do celular descarregada. Eles não viriam. Aquilo não era um esquecimento. Era uma declaração. Era um ato de humilhação calculado, no lugar mais público e chique que eles puderam encontrar. Era a forma deles de me dizer, sem precisar usar palavras: a senhora não pertence a este lugar. A senhora não pertence ao nosso mundo. 10h30.
O garçom se aproximou novamente, o rosto cheio de uma compaixão embaraçada. Senhora, a cozinha está prestes a fechar. A senhora gostaria de pedir algo? Levantei meu olhar para ele. E para a surpresa dele e para a minha própria, eu sorri. Não um sorriso triste, um sorriso sereno, lúcido. Não, meu jovem, obrigada. Eu já tive o prato principal da noite, uma porção de clareza, servida bem fria. Pode me trazer a conta, por favor. Ele assentiu, confuso, e se afastou. A conta veio numa pequena pasta de couro. Incluía o couvert que eu mal toquei e a água. Um valor irrisório para o restaurante, mas simbólico para mim. Tirei da minha bolsa o meu cartão, paguei e fiz questão de deixar uma gorjeta generosa para o garçom gentil. Levantei-me, ajeitei meu vestido, peguei minha bolsa. Enquanto caminhava para a saída, passando pelas mesas cheias de gente feliz, eu não me sentia mais humilhada. Eu sentia uma força estranha, uma raiva gelada que me dava uma dignidade que eu não sabia que possuía. Na calçada, sob a luz amena da noite, respirei fundo. O ar da rua nunca me pareceu tão bom. Peguei meu celular da bolsa. Abri a lista de contatos, procurei pelo número do meu advogado, um homem sério e competente que eu contratei para cuidar dos assuntos da minha empresa. E, com os dedos firmes, digitei apenas uma frase, uma única e irrevogável instrução e apertei enviar. A mensagem dizia: Dr. Matos, bom dia. Por favor, inicie os trâmites para a doação de 100% de todo o meu patrimônio para a caridade. Sim, toda a herança. Amanhã, na primeira hora, conversaremos sobre os detalhes. Boa noite. Guardei o celular na bolsa. Um carro passou, a música alta invadindo a noite. Olhei para o céu. Não havia estrelas visíveis, apenas o brilho alaranjado da cidade. E eu sorri de novo. Porque naquela noite, meus filhos não tinham apenas me deixado esperando numa mesa vazia. Eles tinham acabado de me dar a liberdade. E a herança mais valiosa que eles não sabiam que estavam perdendo não era o dinheiro, era a mãe. Eu acordei na manhã seguinte na minha própria cama, com o sol entrando pela minha própria janela. O silêncio na casa era o mesmo de sempre, mas o seu significado tinha mudado. Não era o silêncio da solidão, da espera. Era o silêncio da soberania. Um silêncio que não pesava, que não oprimia. Um silêncio que era, finalmente, meu. Não havia raiva no meu peito, nem o gosto amargo do choro. Havia uma calma vasta e profunda, como a de um campo depois da colheita. A colheita da noite anterior tinha sido farta, e o que eu colhi foi a mim mesma. Levantei-me, fiz o meu café forte, do jeito que eu gosto, e me sentei na minha cozinha simples, olhando para o quintal. As minhas roseiras, plantadas por mim há 20 anos, balançavam com a brisa da manhã. Pensei nos meus filhos. Imaginei-os acordando em suas casas luxuosas, talvez com uma leve dor de cabeça pela noite de sono tranquilo, aliviados por terem se livrado da obrigação de jantar com a mãe boleira. A imagem não me causou dor. Causou-me uma espécie de piedade distante. Eles não tinham ideia da liberdade que me deram. Às 9 horas em ponto, meu telefone tocou. Era o Dr. Matos, meu advogado. A voz dele, sempre tão calma e profissional, tinha uma nota de urgência. Dona Laura, bom dia. Eu recebi a sua mensagem ontem à noite. Confesso que fiquei preocupado. A senhora tem certeza da sua decisão? Doar 100% do seu patrimônio é uma medida extremamente drástica. Eu sorri para o telefone. Drástica foi a noite de ontem, Dr. Matos. A minha decisão é apenas a consequência. E sim, tenho absoluta certeza. Mas, Dona Laura, e os seus filhos? A herança legítima, eu o interrompi com uma firmeza que o fez silenciar. É a educação que lhes paguei com o suor do meu trabalho. É a saúde que eles têm. É a vida sem dificuldades que desfrutaram às minhas custas. O meu dinheiro, o patrimônio que eu construí com farinha e ovos enquanto eles dormiam, esse não é um direito, é um privilégio. E eles provaram, da forma mais cruel possível, que não são dignos desse privilégio. Fiz uma pausa, olhando para a minha batedeira industrial que ainda descansava num canto da cozinha. Uma velha amiga de muitas batalhas. Eu quero que o senhor comece a pesquisar instituições sérias, continuei. Quero que o meu dinheiro vá para quem realmente precisa.
para orfanatos que lutam para comprar leite para as crianças, para asilos que acolhem idosos que foram abandonados de verdade, não apenas em restaurantes caros, para hospitais que cuidam de crianças com doenças graves. Quero que a Delícias da Laura se transforme, depois que eu me for, numa fundação que leve um pouco de doçura para a vida amarga de quem não teve sorte. É isso que eu quero. Podemos começar? Houve um longo silêncio do outro lado da linha. E então, ouvi o Dr. Matos suspirar. Entendido, Dona Laura. É uma honra trabalhar para uma mulher da sua força. Vou começar os levantamentos hoje mesmo. Depois de desligar, senti-me mais leve. A decisão, uma vez verbalizada e posta em movimento, tornou-se real, concreta, e me deu um novo propósito. Mas antes de planejar o futuro da minha herança, eu precisava resgatar o meu presente. Naquele dia, eu não fiquei em casa. Fiz algo que não fazia há anos. Fui até a primeira loja da Delícias da Laura, a pequena portinha no centro da cidade onde tudo começou. O lugar tinha crescido, estava mais moderno, mas ainda tinha o cheiro de bolo quente saindo do forno, que era a minha marca registrada. A gerente, uma moça chamada Cida, que trabalha comigo há 15 anos, quase caiu para trás quando me viu entrar pela porta dos fundos às 10 da manhã. Dona Laura, que surpresa! Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou preocupada. Aconteceu, Cida. Aconteceu que hoje eu senti saudade de casa, respondi sorrindo. Fui até o vestiário dos funcionários, peguei um avental branco, amarrei na cintura e fui para a cozinha. As confeiteiras, moças jovens que eu mesma treinei, me olharam com espanto e reverência. Meninas, bom dia. Hoje a receita do bolo de rolo é por minha conta. Quem quer aprender o meu segredo? Passei o resto da manhã ali, com as mãos na massa, literalmente. A sensação da farinha, o calor dos fornos, o som familiar da batedeira. Tudo aquilo era a minha essência. Era quem eu era. Eu não era uma senhora constrangedora que não sabia se portar num restaurante de luxo. Eu era uma mestra na minha arte. Eu era a mulher que transformava ingredientes simples em alegria. Enquanto eu enrolava a massa fina do bolo de rolo, ensinando o ponto exato para uma das moças, eu conversava com os clientes antigos que passavam pelo balcão. Olha só, se não é a Laura em pessoa. Que honra, disse o seu Joaquim, um alfaiate aposentado que comprava meu pão de ló toda semana. Pensei que a senhora já estava só na vida de patroa. Que nada, seu Joaquim. Patroa aqui é a massa, que faz o que quer se a gente não tratar com respeito. Brinquei. E todos riram. Naquela manhã, na minha pequena confeitaria, cercada de gente simples e do cheiro doce do meu trabalho, eu me senti mais rica e mais poderosa do que qualquer pessoa naquele restaurante da noite anterior. Eu tinha recuperado o meu lugar no mundo. Foi só no meio da tarde, quando voltei para casa, que vi as chamadas perdidas no celular. 2 da Patrícia, 1 do Sérgio. Ignorei. Meia hora depois, a Patrícia ligou de novo. Desta vez, atendi. Mãe, feliz aniversário atrasado. A voz dela soava casual, quase alegre demais. Um tom falso que eu conhecia bem. Desculpa não ligar ontem, o dia foi uma loucura terrível no consultório. Mas me conta, você gostou do presente? O jantar no Le Ciel? Respirei fundo, mantendo a calma. Bom dia, Patrícia. Agradeço a lembrança. O restaurante é muito bonito, sim. Ah, que bom que você gostou. A gente queria tanto te dar uma noite especial. E o jantar? Foi tudo bem? A audácia dela era espantosa. Eles me humilharam, me abandonaram. E agora ela ligava como se nada tivesse acontecido, esperando que eu mentisse ou que eu tivesse simplesmente apagado a noite da memória. O jantar foi muito esclarecedor, respondi, com uma polidez gelada. Aprendi coisas importantes. É mesmo? Que bom, mãe, ela disse, sem perceber a ironia. Fico feliz. Agora preciso ir. Tenho um paciente. A gente se fala. Beijo. Beijo, minha filha. E a propósito, fiz uma pausa. Tenho um bolo no forno. Preciso desligar. Clique. Desliguei na cara dela, mas com a educação de uma confeiteira que precisa cuidar do seu trabalho. A confusão que a minha calma deve ter causado nela era quase palpável através da linha. Naquela semana, eu tomei outras decisões. Olhei para o meu carro na garagem, um sedã de 10 anos, confiável, mas sem graça,
que o Sérgio tinha escolhido para mim porque era adequado para uma senhora. Fui a uma concessionária, não para comprar um carro de luxo, não era o meu estilo, mas para escolher algo que me desse prazer. Encontrei um utilitário esportivo, um SUV compacto, alto, que me dava uma sensação de segurança e poder. Era vermelho, uma cor vibrante, cheia de vida. Uma cor meio chamativa para uma senhora, não acha? O vendedor jovem comentou com um sorriso paternalista. Meu filho, respondi. Eu passei 72 anos sendo discreta. A minha cota de discrição acabou. Vou levar o vermelho. Paguei à vista. Sair daquela loja dirigindo o meu carro novo, alto, vermelho, com o rádio tocando uma música animada, foi uma das sensações mais libertadoras da minha vida. Eu não estava apenas dirigindo um carro. Estava pilotando a minha própria liberdade. E a minha casa... a minha casa. Eles queriam que eu me mudasse para um apartamento moderno. Em vez disso, decidi investir nela. Contratei um arquiteto, um rapaz jovem e talentoso, e mostrei o meu quintal nos fundos, que era grande e mal aproveitado. Eu quero uma edícula aqui, expliquei. Mas não é uma casinha de hóspedes, é uma cozinha gourmet. Com forno a lenha, bancada de granito, janelas grandes de vidro viradas para um novo jardim de ervas que eu mesma vou plantar. Vai ser o meu ateliê, o meu laboratório, o meu templo. O rapaz me olhou com os olhos brilhando. Dona Laura, que projeto incrível! Vai ficar maravilhoso! As obras começaram na semana seguinte. O som da construção no meu quintal era música para os meus ouvidos. Era o som do meu futuro sendo construído, de acordo com as minhas regras, com os meus sonhos. No final daquela semana, meu celular tocou. Era o Dr. Matos. A voz dele era séria. Dona Laura, só para informá-la, recebi uma ligação do seu filho Sérgio. Ele não ligou para mim diretamente, mas para um colega meu que comentou comigo. Parece que ele soube, através de um contato no cartório, que eu fiz uma consulta sobre a criação de uma fundação de caridade em seu nome. Imagino que ele não tenha gostado. Eu disse calmamente, enquanto regava minhas novas mudas de alecrim. Ele está, nas palavras do meu colega, extremamente alarmado. Ele disse que a senhora provavelmente não está bem, que pode estar sendo influenciada e que ele, como filho, precisa proteger o patrimônio da família. Ele quer marcar uma reunião urgente com a senhora. O que eu digo a ele? Eu sorri, sentindo o cheiro de terra molhada subir do vaso. Diga a ele, Dr. Matos, que a minha agenda, pela primeira vez em muito tempo, está bastante cheia. Diga que estou ocupada, construindo coisas novas. E que eu retorno o contato quando, e se, eu encontrar um espaço para ele na minha nova vida. Desliguei o telefone. Peguei as chaves do meu carro vermelho. Eu não tinha nenhum lugar específico para ir. E era exatamente por isso que eu ia sair. Apenas para dirigir sem rumo, com os vidros abertos, sentindo o vento no rosto e o delicioso sabor da liberdade na boca. A estrada, finalmente, era minha. A liberdade, descobri naqueles dias, tem um som. Às vezes é o ronco do motor do meu carro vermelho na estrada. Outras é o barulho da batedeira na minha cozinha nova. E, muitas vezes, é o som do telefone que não toca. O silêncio dos meus filhos, que antes teria me enchido de uma angústia profunda, agora era a trilha sonora da minha paz. Cada dia sem uma ligação de cobrança, sem um pedido disfarçado de afeto, era um dia em que eu podia ouvir a mim mesma com mais clareza. Mas a paz dos justos, como diz o ditado, costuma incomodar quem vive na inquietação. E a minha paz estava incomodando muito os meus filhos. Numa manhã de quinta-feira, enquanto eu supervisionava a instalação da bancada de granito na minha nova cozinha ateliê, o barulho da construção foi interrompido por batidas fortes na porta da frente. Não eram as batidas educadas de um vizinho. Eram batidas impacientes, exigentes. Limpei as mãos no avental e fui atender. Era o Sérgio, parado na minha porta, com o rosto vermelho e uma veia saltando na testa. O terno caro estava amarrotado, e ele me olhava como se eu fosse uma completa estranha que tivesse invadido sua propriedade. O olhar dele passou por mim e viu o carro vermelho na garagem. Vi seus olhos se estreitarem. — Que carro é esse? Ele perguntou, a voz ríspida, sem nem me dar bom dia. — É meu! Respondi com simplicidade. — Gostou da cor? Mãe,
A senhora enlouqueceu? Ele entrou, sem ser convidado, olhando para a minha sala em processo de transformação. Que história é essa de doar tudo? Que advogado é esse? A senhora está sendo manipulada. Eu não posso acreditar que na sua idade a senhora esteja sendo tão ingênua. Cruzei os braços, encostando-me no batente da porta da cozinha. Ingênua, Sérgio? Eu fui ingênua por 40 anos. Fui ingênua quando acreditei que o amor de vocês era incondicional. Fui ingênua quando me sentei naquela mesa de restaurante por 3 horas, achando que vocês tinham se atrasado. A mulher que está na sua frente agora, meu filho, é tudo, menos ingênua. Isso é loucura. A herança é o patrimônio da nossa família, o que nós construímos juntos. Ele gesticulava, andando de um lado para o outro na minha sala. Corrigindo, eu disse, com a voz calma, mas afiada como uma faca de cortar pão. O que eu construí, Sérgio, com o meu trabalho, com as minhas noites mal dormidas. O que eu dei a vocês foi uma vida confortável e as melhores ferramentas para que pudessem construir a vida de vocês. Parece que houve um problema nessa parte da construção, não é mesmo? Ele parou e me encarou, os olhos faiscando de raiva. Isso é vingança, então? Só porque a gente não pôde ir a um jantar estúpido? Um jantar estúpido? Repeti, e pela primeira vez ele viu um brilho de aço nos meus olhos. Aquilo não foi um jantar que vocês perderam. Foi uma humilhação que vocês planejaram. Foi a forma que encontraram para me colocar no meu lugar. E eu aceitei. O meu lugar, a partir daquela noite, é bem longe da ingratidão de vocês. E o meu dinheiro, que é fruto do meu trabalho, vai comigo. A gente vai contestar isso. Eu vou te interditar. A senhora não está em seu juízo perfeito. Ele ameaçou, finalmente mostrando as garras. Eu sorri. Um sorriso triste. Tente, meu filho. Leve o seu caso a um juiz. Explique a ele como o seu plano de me dar um jantar de aniversário era tão bem intencionado que você nem se deu ao trabalho de aparecer ou de avisar. Explique como a sua mãe, que construiu um negócio de sucesso sozinha, de repente ficou incapaz no exato momento em que decidiu usar o próprio dinheiro para ajudar quem precisa, em vez de bancar o seu padrão de vida. Eu acho que vai ser uma história muito interessante de se ouvir no tribunal. Ele ficou pálido. A ameaça dele, que ele achava ser um trunfo, soou vazia e ridícula até para ele mesmo. Ele tinha perdido o poder, e a percepção disso o deixou sem palavras. Agora, se me dá licença, eu disse, apontando para a porta. Os rapazes da marmoraria estão me esperando. A minha vida, ao contrário da sua, está em plena construção. Sérgio saiu batendo a porta. O barulho ecoou pela casa, mas não me abalou. Voltei para a minha obra, para o cheiro de cimento e para a promessa de um futuro que eu mesma estava desenhando. No dia seguinte, na minha confeitaria, enquanto eu ensinava a Cida, minha gerente, o ponto exato da calda de caramelo, ela me olhou com seus olhos bons e disse: "Dona Laura, a senhora está diferente. Parece mais alta." Eu ri. "É a coluna, Cida. Acho que depois de tantos anos curvada sobre o fogão e as expectativas dos outros, ela finalmente está voltando para o lugar." Foi nesse dia que conheci o seu Arthur. Ele era um cliente antigo, um senhor viúvo, professor de história aposentado, que passava toda sexta-feira para comprar uma fatia de rocambole de doce de leite. Era um homem quieto, de olhar gentil, que sempre me cumprimentava com um aceno de cabeça respeitoso. Naquele dia, ele me viu no balcão e se aproximou. "Dona Laura, perdoe a intromissão, mas eu a vi chegando no seu carro novo hoje. A cor é magnífica. Combina com a sua energia", ele disse com um sorriso tímido. Fiquei surpresa. "Obrigada, seu Arthur. É um recomeço." "Recomeços são o tempero da vida", ele respondeu. "Mantenha a alma jovem." Conversamos por alguns minutos. Falamos sobre carros, sobre bolos e sobre a alegria de se reinventar. Foi uma conversa simples, despretensiosa, mas que me aqueceu o coração. Pela primeira vez em anos, um homem me dirigia um elogio que não estava ligado ao que eu podia oferecer, mas a quem eu era. A paz daquela conversa, no entanto, foi o prelúdio para a segunda frente de batalha. Se o ataque do Sérgio foi a força bruta, o da Patrícia foi a perfídia disfarçada de cuidado. Ela apareceu na minha casa no domingo, sozinha. Não trazia flores, mas um semblante de profunda e ensaiada preocupação. "Mãe,
Eu preciso conversar com a senhora, ela disse, a voz suave, quase um sussurro. Sentei-me no meu sofá novo e ela na poltrona em frente. Mãe, o Sérgio me contou da conversa de vocês. Ele está muito abalado, agiu de forma errada, mas eu estou preocupada com a senhora. Ela se inclinou para a frente, os olhos de médica analisando um caso clínico. Essa mudança de comportamento repentina, essas decisões tão impulsivas, gastar dinheiro com carro, com obra. Mãe, isso não é normal para a senhora. O que é normal para mim, Patrícia? Viver na sombra, economizando cada centavo para vocês? Perguntei calmamente. Não, claro que não, ela se apressou em dizer. Mas eu sou médica, mãe, e o meu dever é cuidar da sua saúde. Eu conversei com um colega meu, um geriatra excelente, um dos melhores do país. Eu gostaria muito que a senhora conversasse com ele. Só para a gente ter certeza de que está tudo bem. Não é um exame, é só uma conversa. Eu só quero o seu bem. O sangue gelou nas minhas veias. A manipulação era de uma baixeza que eu não julguei ser possível. Ela estava usando a sua profissão, o seu diploma que eu paguei, como uma arma. Estava sutilmente plantando a semente da dúvida sobre a minha sanidade, construindo o caminho para a interdição que o Sérgio havia ameaçado. Levantei-me, caminhei até a janela e olhei para as minhas roseiras por um instante, buscando a calma na beleza delas. Então, virei-me para a minha filha. Patrícia, comecei, e a minha voz era tão fria quanto a superfície do granito da minha cozinha nova. A minha saúde, física e mental, nunca esteve melhor. A clareza de pensamento que eu adquiri na última semana vale mais do que qualquer remédio que você possa receitar. Se você está tão preocupada com a saúde de alguém, talvez devesse usar o seu conhecimento para examinar a saúde do seu próprio caráter. Ela empalideceu. Usar a medicina, uma profissão tão nobre, para tentar intimidar e desqualificar a sua própria mãe, não é um ato de cuidado. É um ato de desespero. É a prova de que o seu interesse não é a minha saúde, mas o meu testamento. E sabe, minha filha, o diagnóstico é triste. Parece um caso grave de ingratidão, complicado por uma ganância crônica. Fui até a porta e a abri. A consulta está encerrada. E, por favor, não me procure mais com as suas preocupações médicas. Da minha saúde, a partir de hoje, cuido eu. Por favor, retire-se. Ela saiu sem dizer uma palavra, o rosto uma máscara de choque e fúria contida. Fechei a porta e, pela primeira vez, senti-me genuinamente cansada. A batalha estava me esgotando, mas, ao mesmo tempo, cada confronto me fortalecia, me lembrava do porquê eu estava lutando. Para celebrar a minha autonomia recém-descoberta e para limpar a alma daquela visita sórdida, no sábado seguinte, peguei meu carro vermelho e fiz a minha primeira viagem sozinha. Fui para uma cidadezinha serrana a 2 horas de distância, um lugar conhecido pelas suas flores e pelo seu ar puro. Dirigir na estrada, ouvindo minhas músicas antigas, com o vento entrando pela janela, foi uma terapia. Almocei num restaurante simples de comida caseira, e conversei com a dona, uma senhora que, como eu, tinha construído seu negócio com as próprias mãos. Comprei um vaso de lavanda e o coloquei no banco do passageiro. Quando voltei para casa, ao entardecer, sentia-me renovada. A obra da minha cozinha-ateliê estava pronta. O lugar era lindo, amplo, iluminado, com todos os equipamentos que eu sempre sonhei. E, para inaugurar, decidi dar um jantar. Não para os meus filhos, para a minha nova família. Convidei a Cida, o seu Arthur, a dona Elvira e mais 2 funcionárias da confeitaria. Cozinhamos todos juntos. Eu ensinei o seu Arthur a sovar a massa de um pão caseiro e ele, com suas mãos de professor, tinha um jeito todo delicado. Rimos, contamos histórias, bebemos um bom vinho. A minha casa, pela primeira vez, estava cheia do som de uma alegria genuína, desinteressada. Estávamos todos sentados à mesa, saboreando o pão quente com manteiga, quando meu celular tocou. Era o Dr. Matos. Pedi licença e fui atender num canto da sala. Dona Laura, desculpe interromper sua noite. Sei que é sábado. A voz dele era grave. Mas eu preciso informá-la. Como nós temíamos, eles foram em frente. O que fizeram, doutor? Perguntei, o coração batendo forte, mas sem medo. Acabo de receber a intimação oficial. Seu filho,
Sérgio Monteiro, entrou com um pedido de interdição judicial contra a senhora. Ele alega, e eu cito, prodigalidade e aparente incapacidade de gerir os próprios bens, colocando em risco o patrimônio familiar. E o pior, Dona Laura, ele anexou ao processo um laudo preliminar assinado por sua filha, a doutora Patrícia Monteiro, recomendando uma avaliação psiquiátrica urgente. Ouvi aquilo tudo em silêncio. Olhei para a minha sala, para os meus amigos rindo à mesa, para o pão que eu fiz com as minhas próprias mãos. Olhei para a vida que eu estava construindo. Então, respirei fundo e respondi ao advogado, com a calma de quem segura todas as cartas do jogo. Entendido, Dr. Matos. Deixe-os vir. Diga a eles que eu estarei pronta. A boleira, como eles gostam de me chamar, vai lhes dar uma última lição. Desta vez, na frente de um juiz. A notícia da ação de interdição chegou como um vento gelado, mas não me derrubou. Pelo contrário, depois do choque inicial, uma calma ainda mais profunda se instalou em mim. Meus filhos, na sua arrogância, tinham me dado um presente inesperado. Um palco. Um palco onde, perante a lei e a sociedade, eu teria a chance de contar a minha história, não como a mãe queixosa, mas como a mulher que reivindicava o direito à sua própria vida. A batalha não seria mais travada com indiretas ou portas batidas. Seria travada com fatos, provas e testemunhas, e eu estava mais do que pronta. Na manhã seguinte, eu estava no escritório do Dr. Matos. Ele, um homem acostumado a disputas empresariais, me olhava com uma mistura de preocupação e admiração. Dona Laura, a situação é séria, ele começou ajeitando os óculos. Um pedido de interdição, quando apoiado por um laudo médico, mesmo que preliminar e de origem duvidosa, é algo que o juiz precisa levar a sério. A sua filha, ao usar o CRM dela, deu uma aparência de legitimidade à ganância do seu filho. E o que faremos, doutor? Perguntei, sem vacilar. Nós vamos lutar, e vamos lutar com a verdade. Eles vão tentar pintá-la como uma idosa senil e pródiga. Nós vamos provar que a senhora é uma empresária lúcida, uma mulher no controle de suas faculdades e que a única motivação deles é o dinheiro. Precisamos de testemunhas, pessoas que convivam com a senhora, que possam atestar sobre a sua clareza e o seu caráter. Eu tenho essas pessoas, respondi, pensando imediatamente em minha nova e pequena, mas sólida rede de afeto. Nos dias que se seguiram, enquanto o Dr. Matos preparava a nossa defesa legal, eu me dediquei a fortalecer a minha defesa moral. Continuei com as minhas aulas de culinária, com a reforma da minha casa, com a minha vida. Cada bolo que eu assava, cada parede que eu pintava, cada passeio que eu dava no meu carro vermelho era um ato de afirmação da minha sanidade. O Dr. Matos, meticuloso, começou a colher os depoimentos. Ele conversou com a Cida, minha gerente, que narrou com detalhes a minha visão de negócios, a minha gestão firme, mas justa, e a energia renovada que eu trouxe para a empresa nas últimas semanas. A Dona Laura sempre foi o cérebro e o coração da Delícias da Laura. Dizer que ela não sabe gerir o que ela mesma criou é um absurdo, Cida afirmou. Ele conversou com o seu Arthur, meu amigo do rocambole. Ele falou sobre nossas conversas, sobre política, história, sobre a vida. A mente da Dona Laura é mais afiada que a de muito aluno meu de 20 anos. Ela é uma mulher de uma inteligência e de uma sensibilidade raras. Loucura é quem não consegue enxergar isso, ele testemunhou. Até o arquiteto jovem da minha obra foi chamado. Ele levou os projetos, as plantas, as anotações que eu fazia. A Dona Laura sabe exatamente o que quer. Ela é detalhista, decidida e tem um senso estético incrível. Eu aprendo com ela todos os dias, disse o rapaz. Enquanto isso, o laudo da auditoria financeira ficou pronto. E era devastador. O Dr. Matos me mostrou os papéis e eu vi, em números e gráficos, a anatomia da traição do meu filho. O uso do meu patrimônio como alavanca para os negócios dele, os fundos de risco, as taxas de administração abusivas. Não era um roubo descarado. Era algo pior. Era o parasitismo disfarçado de gestão. Este documento, disse o Dr. Matos, batendo com o dedo na pilha de papéis, é a nossa arma mais poderosa. Ele não mostra uma mãe pródiga.
Mostra um filho ganancioso. O motivo do processo não é a preocupação, é o pânico de perder a fonte de renda. O dia da audiência chegou numa manhã nublada de terça-feira. Eu escolhi a minha roupa com cuidado. O mesmo vestido azul marinho, simples e elegante, que usei naquela noite no restaurante. Era o meu uniforme de batalha. Os meus amigos, Cida, seu Arthur e Dona Elvira, fizeram questão de ir comigo. Eles se sentaram nos bancos do fundo do fórum, uma guarda de honra silenciosa. Do outro lado do corredor, vi meus filhos chegarem com o advogado deles, um homem de terno caro e sorriso arrogante. Sérgio parecia tenso, mas determinado. Patrícia evitava olhar na minha direção, o rosto uma máscara de seriedade profissional, a médica preocupada com o seu caso clínico mais difícil. Quando entramos na sala de audiência, um lugar frio e impessoal, senti o peso da situação. Ali, eu teria que defender o meu direito de ser eu mesma. A audiência começou com o advogado dos meus filhos chamando a primeira testemunha, a doutora Patrícia Monteiro, minha filha. Ela se sentou na cadeira, jurou dizer a verdade e começou o seu depoimento. Com uma voz calma, usando termos técnicos, ela descreveu o meu quadro. Falou em decisões impulsivas, comportamento errático, prodigalidade incompatível com o padrão de vida anterior, possível quadro de depressão senil com episódios de mania. Ela citou a compra do carro vermelho, a reforma da casa, a minha decisão de doar a herança, tudo como sintomas de que eu não estava mais no controle das minhas ações. Ela me pintou como uma velhinha frágil, confusa e que precisava ser protegida de si mesma. Ouvi tudo em silêncio, sem expressar nenhuma emoção. Era como assistir a uma peça de teatro do absurdo. Quando foi a vez do Dr. Matos, ele foi cirúrgico. Doutora Patrícia, ele começou. A senhora é especialista em que área da medicina? Sou dermatologista, ela respondeu. Entendo. E a senhora fez algum exame clínico, alguma avaliação neurológica ou psiquiátrica formal na sua mãe para chegar a essas conclusões tão graves? Não formalmente, mas como médica e filha, eu observei os sinais. Ela começou a dizer. Observou os sinais. Ele a interrompeu. Doutora, a senhora tem conhecimento do código de ética da sua profissão? Sabe que é vedado a um médico ser perito ou testemunha em processos envolvendo familiares diretos, especialmente quando há um claro conflito de interesses? Patrícia ficou vermelha. Eu estou aqui como filha, preocupada. Preocupada com o que exatamente, doutora? Com a saúde da sua mãe ou com o fato de que ela decidiu usar o dinheiro que ela ganhou para fazer o que ela quer, em vez de garantir a herança de quem a abandonou num restaurante caro no dia do seu aniversário? A sala ficou em silêncio. O advogado dela protestou, mas o juiz, um homem de cabelos grisalhos e olhar arguto, indeferiu. Depois foi a vez do Sérgio. Ele falou sobre como eu sempre fui uma mulher simples e contida, e como, de repente, comecei a esbanjar dinheiro. Falou que eu estava sendo mal influenciada pelo meu advogado, que queria se aproveitar de uma senhora vulnerável. Quando chegou a minha vez de falar, senti todos os olhares sobre mim. Caminhei até a cadeira das testemunhas, jurei dizer a verdade e me sentei. O juiz se virou para mim. Senhora Laura, os seus filhos a pintam como uma mulher que perdeu o juízo. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Olhei para o juiz, depois para os meus filhos, do outro lado da sala. E comecei a contar a minha história. Não com raiva, com fatos. Meritíssimo, comecei, a voz firme. Eu passei 40 anos da minha vida construindo um negócio do zero para dar aos meus filhos a educação e o futuro que eu não tive. Construí a delícias da Laura acordando de madrugada, queimando as mãos nos fornos, abrindo mão de qualquer vida pessoal. Eu não me arrependo de um único sacrifício. Eu o fiz por amor. Mas o que eu aprendi, da forma mais dura, é que o meu sucesso gerou neles não o orgulho, mas a vergonha. A boleira não era chique o suficiente para o mundo deles. Eles me amavam, contanto que eu ficasse quieta no meu canto e assinasse os cheques. No dia do meu aniversário de 72 anos, eles me convidaram para jantar no restaurante mais caro da cidade. Eu me arrumei, cheia de esperança. E eles me deixaram esperando por 3 horas, sozinha. Não apareceram, não ligaram, não mandaram uma mensagem. Foi um ato de crueldade silenciosa, meritíssimo.
Eles queriam me humilhar, me mostrar que eu não pertencia ao mundo deles. O juiz me ouvia com uma atenção profunda. E foi naquela noite, naquela mesa vazia, que eu percebi a verdade. Eles não me viam mais como mãe, me viam como um caixa eletrônico com prazo de validade. E foi ali que eu tomei a decisão que os trouxe a este tribunal. O juiz então me fez a pergunta crucial. E a sua decisão de doar todo o seu patrimônio, senhora Laura? Não lhe parece uma atitude impulsiva, radical? Respirei fundo. Era o momento. Meritíssimo. Eu não decidi doar a minha herança. Eu decidi doar o meu dinheiro. Herança é o que se deixa por direito, depois que se vai. O que eu tenho, cada centavo, eu conquistei em vida, com o meu trabalho. E eu decidi, em meu juízo perfeito, que o fruto do meu suor deve ir para quem realmente valoriza, para quem desesperadamente precisa. Meus filhos já receberam a maior e mais cara herança que eu poderia lhes dar. Uma vida inteira de oportunidades. Acontece, meritíssimo, que naquela noite, sentada naquela mesa, eu entendi que eu não podia deixar o meu dinheiro para pessoas que não têm valor humano, pessoas que medem os outros pelo status e que são capazes de humilhar a própria mãe por vergonha. A minha decisão de doar meu dinheiro e de começar a gastá-lo comigo mesma, com um carro novo, com uma cozinha bonita, não foi um ato de loucura. Foi o meu primeiro ato de verdadeira e perfeita sanidade em mais de 40 anos. Foi o dia em que eu decidi que a boleira também merecia um pedaço do bolo. Quando terminei, um silêncio pesado tomou conta da sala. O juiz olhou para os meus filhos e depois para mim. Ele não precisou de muito tempo para deliberar. Este tribunal, ele começou, a voz grave e ressoante, não encontra nenhum indício de incapacidade mental na senhora Laura Monteiro. Pelo contrário, encontra uma mulher de uma lucidez e de uma força admiráveis. O que este tribunal encontra, com pesar, é uma tentativa flagrante e de má-fé, por parte dos autores, de coagir a própria mãe por motivos puramente financeiros. O pedido de interdição é, portanto, julgado improcedente e imediatamente indeferido. Ele bateu o martelo. O som seco selou a minha vitória. Olhei para o fundo da sala e vi meus amigos sorrindo para mim, com lágrimas nos olhos. Levantei-me, agradeci ao juiz e ao Dr. Matos e caminhei para a saída. Ao passar por meus filhos, parei por um instante. Eles estavam paralisados, os rostos uma máscara de choque e derrota pública. Eu não disse uma palavra. Apenas lhes dei um último olhar. Um olhar que não era de ódio, nem de triunfo. Era um olhar de adeus. Adeus à mãe que eles pensavam que podiam controlar. Saí do fórum e respirei o ar lá fora. O dia nublado parecia ter se aberto um pouco. Meus amigos me abraçaram. "Vamos comemorar, Laura", disse o seu Arthur, pegando na minha mão. "Onde a gente vai? No Le Ciel?" Eu ri, uma risada alta, livre. "Que Le Ciel o quê, Arthur? Vamos ali na padaria da esquina. Hoje eu quero comemorar com pão na chapa e café com leite. A felicidade, eu aprendi, tem um sabor muito mais simples do que eu imaginava." E enquanto caminhávamos, deixando o prédio frio do fórum para trás, eu soube que não tinha ganhado apenas um processo. Eu tinha ganhado, de volta e em definitivo, o direito à minha própria alma. A vitória no tribunal não teve o sabor doce do champanhe, nem o barulho dos fogos de artifício. Teve o sabor simples do pão na chapa e a serenidade de um café com leite tomado entre amigos. Não foi uma vitória sobre os meus filhos. Foi a minha vitória sobre o medo, sobre a culpa, sobre a mulher que eu fui ensinada a ser. Naquele dia, eu não ganhei um processo. Eu recebi, das mãos de um juiz, a escritura definitiva da minha própria alma. Os meses que se seguiram foram os mais luminosos da minha vida. A notícia do que aconteceu no fórum se espalhou pela cidade, não como uma fofoca, mas como uma espécie de lenda urbana. A história da boleira que enfrentou os filhos doutores e venceu. De repente, as pessoas me olhavam diferente na rua, não com pena, mas com um respeito admirado. Eu me tornei, sem querer, um símbolo para outras mulheres que, como eu, tinham passado a vida se anulando. Minha vida, livre das amarras da expectativa e da chantagem emocional, desabrochou. Minhas aulas de culinária na minha nova cozinha ateliê viraram um evento.
O que começou como uma distração se tornou um negócio próspero e, mais importante, uma comunidade. Minha casa, antes silenciosa, agora se enchia 3 vezes por semana com o som de risadas, de conversas e do barulho de batedeiras. Minhas alunas se tornaram minhas amigas, minha nova e escolhida família. E o seu Arthur? Ah, o Arthur. O que começou com conversas tímidas sobre rocambole se transformou numa companhia serena e constante. Ele não queria o meu dinheiro, não se intimidava com a minha força. Ele admirava a mulher que eu era, a da farinha e a do tribunal. Viajávamos nos fins de semana no meu carro vermelho, explorando as cidadezinhas do interior, parando em feiras de artesanato, comendo em restaurantes de beira de estrada. Ele me ensinou a olhar para as estrelas e a identificar as constelações. Eu o ensinei a fazer o pão de ló perfeito. Era uma troca justa, uma dança de 2 almas que já não tinham pressa, que só queriam desfrutar da beleza do caminho. A Delícias da Laura também florescia. Com a mente livre, tive novas ideias. Lancei uma linha de bolos sem açúcar, criei um serviço de entrega de cestas de café da manhã. O negócio crescia porque eu estava feliz e a minha alegria se tornava o ingrediente secreto em cada receita. Enquanto a minha vida se enchia, a dos meus filhos se esvaziava. O escândalo no tribunal foi a pá de cal na reputação que eles tanto prezavam. O mundo sofisticado que eles habitavam, um mundo construído sobre aparências, não perdoa o fracasso público. O advogado deles, o homem do sorriso arrogante, foi o primeiro a abandoná-los quando a fatura dos seus honorários não foi paga. Soube, pela Cida, que a Vanessa, esposa do Sérgio, o deixou. Voltou para a sua família de posses, dizendo que não ia atrelar o seu sobrenome a um escândalo de gente pequena. O meu filho, que tanto temia a minha simplicidade, foi descartado por não ser mais rico o suficiente. Ele perdeu o emprego de diretoria, pois a história manchou a sua imagem de gestor confiável. E agora morava num apartamento pequeno, lutando para se reerguer. A Patrícia, por sua vez, sofreu o golpe mais duro. Uma denúncia anônima foi feita ao Conselho de Medicina, questionando a sua ética por ter fornecido um laudo contra a própria mãe num caso de interesse financeiro. Ela foi advertida formalmente. O marido, o Ricardo, pediu o divórcio, alegando que o constrangimento era intolerável. Minha filha, a doutora, a mulher que se achava superior, estava sozinha, com a carreira manchada e a arrogância em frangalhos. Eu ouvia essas notícias com uma tristeza profunda, mas sem um pingo de culpa. Eram as consequências. As duras e inevitáveis consequências das escolhas que eles fizeram. Eu não tive contato com eles por quase 1 ano. Um silêncio longo, necessário, um tempo para que o veneno da mágoa saísse completamente de todos os nossos sistemas. E então, numa tarde chuvosa de outono, uma carta chegou. O carteiro me entregou um envelope simples, sem remetente. Mas eu reconheci a caligrafia elegante e um pouco inclinada da Patrícia. Pensei em não abrir, mas a mulher que eu era agora não tinha mais medo da verdade. Sentei-me na minha poltrona com uma xícara de chá e li. Mãe, começava a carta. Se a senhora está lendo isso, é porque a sua capacidade de perdoar talvez seja maior do que a minha capacidade de errar. Eu passei o último ano no fundo do poço que eu mesma cavei. Perdi meu marido, minha reputação, meus amigos. Perdi o orgulho que eu tinha da minha profissão, porque eu a usei da forma mais suja possível. Na noite em que saímos daquele tribunal, eu odiei a senhora com todas as minhas forças. Odiei por ter nos humilhado, por ter nos exposto. Levei meses para entender que a senhora não nos expôs. A senhora apenas segurou um espelho na nossa frente e a imagem que vimos era insuportável. A imagem de 2 filhos mimados, arrogantes e cruéis. Eu comecei a trabalhar num posto de saúde na periferia. Um choque de realidade. Vejo mães ali, mães como a senhora foi, que movem o mundo para dar um prato de comida aos filhos. E eu, que tive tudo, tive a coragem de ter vergonha da senhora. A doença, mãe, nunca esteve na sua mente. Estava no meu coração. Um coração que se esqueceu de como amar e só aprendeu a calcular. Eu não sei se mereço, e eu não estou pedindo nada em troca. Mas eu precisava dizer:
A senhora não é só a mulher mais forte que eu conheço. A senhora é a minha única e verdadeira referência de dignidade. Me perdoe, se um dia for possível. Com o amor que me resta, Patrícia. Dobrei a carta, as folhas manchadas com as minhas lágrimas. Eram as palavras que, no fundo, eu esperei a vida inteira para ouvir. Não as palavras de dependência, mas as de reconhecimento. Algumas semanas depois, num sábado, Patrícia apareceu na minha confeitaria. A original. Ela não foi à minha casa. Veio ao meu lugar de trabalho, um sinal de respeito. Esperou na fila, como qualquer cliente. Quando chegou a sua vez no balcão, seus olhos encontraram os meus. "Eu queria um pedaço do seu bolo de fubá, mãe", ela disse, a voz embargada. "O de verdade, por favor." Pedi para a Cida cuidar do balcão e a levei para a pequena copa nos fundos. Sentamos numa mesinha de metal e eu lhe servi o bolo e um café. Comemos em silêncio por alguns minutos. "Eu aceitei seu perdão, minha filha", eu disse finalmente. Ela levantou os olhos, cheios de uma esperança frágil. "Mas a nossa relação, a partir de hoje, é outra", continuei. E ela assentiu, pronta para ouvir. "Eu tenho a minha vida, meus amigos, meu companheiro, minhas aulas. Você é bem-vinda nela, como minha filha, para um café, para uma fatia de bolo. Mas os seus problemas você resolverá. As suas quedas você aprenderá a levantar sozinha. O meu colo não é mais um pronto-socorro, é apenas um lugar de afeto." "Eu entendo, mãe. E eu aceito", ela disse. "E o Sérgio? Ele está pior do que eu. Mas o orgulho dele é uma prisão. Quando ele estiver pronto, ele saberá onde me encontrar", respondi. E ele encontrou. No dia do meu aniversário de 73 anos. A celebração foi na minha casa. Uma festa no quintal, ao redor da minha cozinha-ateliê. Meus amigos estavam todos lá. Arthur, Cida, Elvira, minhas alunas. Uma alegria barulhenta e verdadeira. Patrícia estava lá, ajudando a servir, conversando com todos, uma presença discreta e respeitosa. No meio da festa, o portão se abriu. Era o Sérgio. Estava mais magro, o rosto marcado pelo cansaço. Ele não trazia um presente caro. Carregava nas mãos uma pequena muda de roseira, num vaso de barro simples. Ele caminhou até mim, no meio de todos, e seus olhos estavam vermelhos. "Feliz aniversário, mãe", ele disse, a voz rouca. Eu não sabia o que trazer, então eu trouxe um recomeço. Ele me entregou a roseira. "Me perdoa." Foi tudo o que ele disse, e foi tudo o que eu precisei ouvir. Eu o abracei, o meu menino perdido, e senti seus ombros tremerem. Hoje, sentada na minha varanda, com o Arthur ao meu lado, eu vejo meus filhos, de vez em quando. Eles vêm para o almoço de domingo. Trazem o pão, lavam a louça. As conversas são sobre a vida real, sobre as dificuldades de recomeçar, sobre as pequenas vitórias. Eles estão se curando. E, ao se curarem, estão curando a mim também. A minha decisão sobre a minha herança não mudou. A Fundação Delícias da Laura já está no papel. Mas eu fiz uma pequena alteração. Meus filhos não serão os herdeiros do meu dinheiro. Eles serão os diretores voluntários da fundação, responsáveis por garantir que o fruto do trabalho da boleira chegue a quem precisa. A herança que eu lhes deixarei não é a facilidade da riqueza, mas o privilégio do trabalho com propósito. É a chance de transformarem a vergonha do passado na honra do futuro. A mesa vazia naquele restaurante caro não foi o fim da minha história. Foi o começo. Foi ali que eu descobri que, às vezes, para nos sentirmos completos, precisamos primeiro ter a coragem de ficar sozinhos. E que o maior patrimônio que podemos construir não está no banco, mas na paz da nossa própria consciência. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.